tempo, a passagem do tempo, demarcando a passagem do tempo, um calendário, um dos objetos trazidos para pautar o nosso diálogo de hoje. E quem trouxe esse tempo pautado pelas culturas, pelos homens, foi exatamente o historiador, autor deste livro, História do Ceará. Eu me refiro ao Ayrton de Farias, com quem já fiz o primeiro segmento do programa Diálogo, e agora vamos para o segundo. E no primeiro nós falávamos da cultura, porque entre as palavras aqui colocadas no calendário do Banco do Nordeste, tivemos futuro e agora cultura. E ele falava de uma polêmica de um dos seus livros, uma História do Ceará para crianças, em que ele falava sobre a gastronomia do Ceará e citava a buchada. E parece que isso não foi muito bem entendido pelos editores fora do Ceará, é isso? Acharam que era uma incitação à violência, vísceras, né? Portanto, um olhar, uma cultura olhando a outra. Julgando, né, pior, né? Olhando e condenando a outra. Esse é o grande perigo? Sim, certamente a xenofobia, o preconceito, né, os confrontos passam por aí. Né? Esse é o grande perigo do olhar histórico. Isso. Né? Porque é sempre uma cultura, numa determinada mentalidade, é sempre uma temporalidade na qual ou nas quais o historiador está inserido, olhando outra. E aí a ideia da tolerância como algo fundamental para nós, né, desse mundo historiográfico, um artista também, um escritor, um poeta, jornalista, um professor, a tolerância. Né? Eu não preciso abrir mão da minha cultura para respeitar o outro. Eu tenho que aceitá-lo como ele é. Né? Eu não vou condená-lo, apenas tolero, aceito como ele é. Não sou obrigado a concordar com o outro, apenas aceitá-lo tal ele é. E isso é uma coisa importante nesse século, né, tão complicado e tantos conflitos que nós temos hoje. Mas para fazer história é preciso também cortar. Corta-se, né? Há um recorte. Né? É sempre um recorte. Nunca um autor vai fazer um texto todo. Né? Um livro História do Ceará, na verdade, é uma parte da História do Ceará. É sempre uma história. Porque não cabe num texto. Não, e mesmo que coubesse. Não cabe, impossível. É sempre uma história, não? É uma visão. Não é a história, é uma. É uma visão, uma abordagem, uma interpretação de alguém numa época, né, dentro de um contexto. E mesmo assim há uma enorme diversidade. Porque eu posso fazer uma história sobre as mulheres, sobre a sexualidade, história política, econômica. Há várias histórias, como eu havia dito no bloco anterior. Então a tesoura está presente no recorte e também na própria mudança. Né? Quantas vezes a gente não já teve regimes autoritários que cortaram fotos, né? Mudaram, o stalinismo, né? Na União Soviética fez muito disso, né? Cortou figuras na história, esqueceu as figuras históricas. Hoje na internet nós temos algo também nesse sentido. Né? Eu estava vendo outro dia no Facebook, né? Eu tenho Facebook, gosto muito de rede social, igual você inclusive, e estava lá uma foto em que foi para as pessoas compartilhando do Che Guevara com John Lennon. A foto perfeita, né? Só que nunca houve esse encontro. Né? Os dois nunca se encontraram. E aí as pessoas que talvez não soubessem um pouquinho de história, né, estavam, olha que coisa, foto dos fãs do John Lennon e do Che Guevara, coisa maravilhosa. Então isso também acontece hoje, né? Não que um governo autoritário esteja moldando ou cortando a foto, mas a própria rede social, que é uma coisa maravilhosa, é algo meio anárquico, mas também perigoso, muito perigoso. Por quê? Perigoso porque você, de repente, algumas vezes as pessoas, elas compartilham informações, né? O que eu chamo de... Hoje há no Ocidente, o que houve algo parecido no século XVI, quando a invenção da imprensa. Quando os livros passaram a ser divulgados, né, no século XVI, Gutenberg, o conhecimento ele começou a ser questionado. Começou a ser desprezado. Qual é a verdade, afinal? Qual é a verdade? Porque na Idade Média nós tínhamos um livro, era a Bíblia com a verdade. A verdade estava ali, criam aquelas pessoas. Quando os livros passaram a ser impressos com maior facilidade, aí houve uma difusão de conhecimentos, muitos conhecimentos, né, se propagaram pela Europa, pelo mundo, mas também houve uma ideia de desprezo desse conhecimento. Será que isso é verdade mesmo? Ou é uma invenção? Então hoje a internet provoca isso curiosamente. Sim, você tem uma postagem e você se pergunta, mas é verdade? É verdade. E essa verdade está sendo colocada aí porque o cara é um crédulo
Ou é porque ele é... O pior, né? Ou ele está manipulador? Igual um regime Está autoritário. querendo manipular a informação. E essa é uma questão, né? As redes sociais têm essa polêmica. Daí a importância do jornalismo ético, né? Da escola. A escola continua sendo importante, o professor continua sendo importante. Porque o professor, ele deve, não que ele vá dirigir o aluno, essa é a verdade, mas ele vai alertar o aluno, né, o estudante universitário, né, qualquer grau, de compreender isso, né, como é que essas construções estão ocorrendo, né, como é que esse conhecimento está se reproduzindo ou não, ou sendo distorcido. Né. E como a tesoura, então, tem outras configurações. Por exemplo, estamos falando de redes sociais, existe um dos dispositivos, é o ocultar, né? O ocultar, que significa cortar também. Você tem ali a sua, como é que chama? Feed de notícias? Que eu chamo de pracinha virtual. Pronto. Onde as informações estão ocorrendo, né? A pracinha virtual. E aí você pode, dentro da sua pracinha, naquilo que você tem em comando, você pode ocultar alguma. O que não lhe interessa. O que não lhe interessa. Ofende, né? O que ofende a você. Eu tenho mais ou menos, né, 5 mil amigos. Não é uma censura, mas digamos, é uma escolha, né? Eu quero que as pessoas, ao visitar a minha página, tenham acesso a essa informação e não àquela. E alguém pode ter o inverso, né? Eu posso colocar na sua página o que você não lhe interessa. Eu posso preferir fazer isso, né? Coloco lá. Né? Aí eu retiro. Retiro. Mas, de repente, né? Nós não estamos o tempo todo lá na rede, né? Sim. Vai ficar. Durante um determinado período, vai ficar. E alguém pode pensar que você concorda com isso, né? E aí, eu tive problema com isso, inclusive, né? Como a gente tem 5 mil amigos e tal, né? Pessoas de várias matizes ideológicas, religiosas, né? Sim. E o cara colocava algumas coisas que eu não concordava, mas também não censurava. Mas assim, isso é não, eu respeito, né, tolero, né, não concordo, mas não vou censurar. O que não é o comum. Às vezes as pessoas cortam mesmo, excluem, né? É um novo mundo, é uma coisa maravilhosa, né? Anárquica e também assustadora. Mas você condena essa exclusão? De pessoas? Sim, não, de pessoas não, de alguém que usa a tesoura, que usa o ocultar para selecionar a sua página, a informação que a sua página veicula. Eu pessoalmente não suporto preconceito e racismo, né? Ou ofensas, né? De jeito maneira. É uma coisa que eu sempre me preocupo, né? Termos chulos, agressivos, estimular preconceito, agressões. Você corta? Aí eu corto. Você corta? Eu corto pelo respeito às pessoas. Pessoal, né? Eu não vou ficar com a minha página agora sendo espaço para que alguém difunda preconceitos, linguagens desrespeitosas da pessoa. Porque a liberdade de expressão ela existe, né? Agora nós não podemos pegar essa liberdade para ofender, para atingir outras pessoas. Né? Aí é um efeito talvez danoso. Né? Tem que ter muita responsabilidade ao usar uma rede social, um meio de comunicação. Né? E hoje já há jurisprudência para condenar, né? Agora, recentemente saiu agora a lei, que estão chamando de lei Carolina Dickmann, né? Que, informalmente, o nome seria esse, de que a lei que torna crime a invasão de sites e a difamação via redes sociais. Que é uma coisa que deve continuar ainda mais se expandindo, né? Mas essa é apenas uma nova época, nós começamos agora. Né? E a invasão também dos e-mails, né? Foi o que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann. Alguém, um hacker, entrou de forma indevida, né? Invadiu o seu e-mail, roubou aquelas fotos dela em poses íntimas, etc., em um relacionamento íntimo, e divulgou isso. Isso é uma afronta, né? Uma afronta à individualidade. A pessoa tem direito à sua imagem, ao direito ao seu nome, à sua honra, ao corpo, né? Ao seu corpo, né? E a liberdade. E a imagem do seu corpo, né? Então eu acho um desrespeito realmente que as pessoas... Aqui sirva então aqui de conselho para que as pessoas moderem um pouco, né? Ou repensem. Podem dar a sua opinião, né? Devem dar. Podem e devem dar a sua opinião. Mas sem perder a dignidade, não. A postura, né? A postura. Porque inclusive elas poderão ser penalizadas por isso. Processadas, né? No Brasil, né, existe, nos Estados Unidos, você pode ter liberdade absoluta de expressão, né? Aqui no Brasil há limites, porque eu não posso ofender, não posso chamar ninguém, né, acusar alguém de um crime, caso ele não tenha, né, praticado. O nosso dialogador de hoje é o professor de História e historiador
formado em Direito e em História, com mestrado em História, Ayrton de Farias. Veja, ele me trouxe um objeto e eu vou usar os dois que ele me trouxe antes do objeto surpresa. Vou colocar aqui o quê? Vou colocar aqui professor Ayrton. Ele me trouxe de Farias. Ele me trouxe um pincel. Farias. Ele me trouxe um pincel atômico, e eu estou usando o objeto que ele me trouxe. E me trouxe um apagador. Apagador. Imagino eu que seja para pautar o magistério, Isso. o papel do professor. O que é? É uma Que paixão. você quer pautar? É uma paixão minha, né? Eu nunca sonhei que ser professor, né? Eu passei em Direito, fiz vestibular, e aí, aluno, aquele negócio todo, comecei a trabalhar como professor, como um bico, né? Entrar em sala de aula é uma coisa apaixonante. Eu acho que eu não consigo mais viver se não estar em sala de aula. É cansativo, né? O salário é baixo, né? Mas é uma paixão enorme, né? Quem dá aula, né? Que paixão é essa? É uma paixão absurda, incompreensível. Por quê? O que há? O que é? Qual é o mel que está lá que você vai sorver? De repente, o conhecimento, né, que é ali difundido, partilhado, você sente, né, esse conhecimento sendo fomentado, né? Quando você percebe que um aluno, né, ele está entendendo a tua argumentação, está entendendo, né, o teu conteúdo, o teu modo da aula, é algo muito prazeroso. E mais do que isso também, Ayrton, saber que mesmo que ele possa até discordar de você, mas que você despertou nele o interesse em saber. Exatamente. Né? Esse é o papel da história do professor, né? Ele incitar o aluno, né? Provocar o aluno. Né? O diálogo é esse. Né? Porque, na verdade, o aprendizado quem faz é... Isso. É o aluno. Aprendiz, não é? O professor é só um animador, o professor é um detonador, mas quem detona é o aluno. É o aluno, não? Mas o professor tem o seu papel também nesse processo de incitar, de criar uma onda, de criar um clima. Motivar essa motivação, isso. Aprendizagem, né? Isso é algo maravilhoso. Mas quem faz a aprendizagem o aprendizado é o aluno. É o aluno. Ele é figura central no processo, né? Então, assim, eu amo dar aula, me sinto muito bem em sala de aula, né? Dou aula há 20 anos, comecei a dar aula muito cedo. Né? Outro objeto que ele me trouxe, uma gravata. E aí eu junto os objetos aqui relacionados ao magistério e a gravata. Como dar aula? A gravata está sempre associada a algo de muita formalidade, né? De muito rigor formal. Isso é uma barreira que dificulta, né, a aprendizagem, né? A formalidade, o distanciamento, isso tem que ser rompido, né? Quanto mais próximo, né, o professor, quanto mais facilitador esse professor é para o aluno... A falta de diálogo, né? Isso, né? É importante esse diálogo, né? É importante esse feedback aluno-professor, a compreensão. Né? Então, o formalismo é uma dificuldade imensa. Embora, no meu caso, né, também eu sou formado em Direito, né? Tem a ver com a própria formação acadêmica, o advogado. Sim, o advogado, né? O bacharel. O advogado que tem que ter, nos ambientes formais, ele tem que ter a gravata. A gravata e o terno, na verdade, é a antiga roupa da nobreza, né? Medieval, que foi encurtando ao longo do século, né? Mas continua com um caráter de nobreza, né? Que pode ser algo muito bom, né? No sentido de que tem algo positivo, ou o formalismo que afasta e que assusta as pessoas. Não é à toa que nesse país, quando se fala de lei, né, advogado, né, o pessoal fica em pânico, porque não compreende, né, um judiciário que muitas vezes esteve distante dos mais pobres, mas esteve contra os mais pobres. Então, é uma questão que abrange não só o professor, mas o próprio Estado brasileiro, né? Um Estado que nunca esteve ao lado de quem mais precisa. Né? É algo que está, espero que mude muito mais nos próximos anos. Né? Mas agora com as TVs da Justiça, pode ser que isso esteja começando a mudar, não? Isso é o barato dessa época nossa, né? Essa época é maravilhosa. Você poder ter acesso, por exemplo, a uma sessão do Supremo. Você poder expressar a sua opinião na rede social. Porque antes, né, se um jornal lá, né, era o texto, né, de alguém, agora não, eu posso dialogar. Eu receber críticas do livro, né? Eu gosto muito de ouvir agora, as críticas. Com o professor, a gente fala do diálogo entre professor e aluno, ou entre educando e educador, mas
de qualquer forma, é um diálogo difícil, porque quer queira, quer não queira, por mais aberta que a escola seja, há uma certa hierarquia, não? O professor tem os mecanismos de julgamento, de avaliação. Eu acho que você não pode confundir autoritarismo... diálogo de iguais, é isso que eu estou querendo pautar. Não confundir autoritarismo com autoridade, né? Na verdade, você tem que comandar a sala, porque você é o professor, né? Agora você tem que ser justo, né? Tem que dar espaço para crítica, para uma coisa construtiva, né? E isso não é fácil também. Para autoavaliação, para avaliação dos colegas. E isso não é fácil, porque é muito bom a gente, né, falar dos outros, né? Quando começam a falar de você próprio, isso incomoda, né? E requer maturidade, né? Eu, quando comecei carreira, né, era um professor muito explosivo, né? Eu sempre tive uma relação boa com os alunos, mas muito explosivo, né? E depois, hoje, eu era tranquilo. Explosivo o quê? No sentido de que, de repente, a gente, quando você, né, era questionado, né? Sei. Não que eu fosse não educado, mas eu dava uma resposta na ponta na hora, né? Bate pronto. Né? E aí isso não é interessante. Hoje você está mais ameno. Tranquilo, né? Assim, não vou entrar em provocação, nem rede social. Light, né? Ayrton Paz e Amor, mais ou menos assim. Né? Ayrton de Farias, vamos colocar o último objeto aqui em pauta, antes do objeto surpresa que eu vou dar a ele, e o objeto surpresa que ele vai me entregar aqui, como é de praxe no nosso diálogo. Olha o que ele me trouxe, é fantástico, nem sei se era assim que ele queria que eu abordasse, mas é assim que eu estou abordando. É um baú com a seguinte peculiaridade. Não abrem. É cenográfico. Não abrem. O que será que eu quis dizer com isso? Hein? Algo que guarda, que não é indevassável? Não sei. Eu vou passar a bola para ele. Queria que você analisasse essa imagem, esse objeto, essa questão que ele trouxe. Eu cheguei em Fortaleza em 79. Eu sou Santana do Acaraú, né? Cheguei no Pau de Arara, em Fortaleza. E uma das coisas da minha infância que eu guardo muito aqui em Fortaleza era um baú que eu trouxe do interior. Na minha casa tem uma cadeira, né, de couro no interior, é mais velha que eu. Então o baú remonta muito ao meu passado, né, a uma história fechada, né, não posso mudar o passado, obviamente, em que eu relembro minhas raízes do interior. Né? Então, no sentido de que o passado é um lugar indevassável, um lugar que você não pode refazer. Né? Não há como mudar o Mas, por outro lado, o historiador, cabe ao historiador exatamente mudar o passado. Ou interpretar esse passado, né? De acordo com esse presente e esse futuro. Não é interessante essa observação, essa polaridade, né? Esse paradoxo? Paradoxo, exato. né? O passado é algo que é inquestionável, é indevassável, ele viveu, está vivido. Né? Não posso refazer e remontar e reconstruir. Mas, ao mesmo tempo, posso. Porque ao contá-lo... eu vou estar sempre recriando, né? E a memória também é algo alucinatório quase, não? A memória depende invenção, de estímulos, né? Há uma memória, por exemplo, do cheiro, né? Você sente um cheiro, você lembra, né? Do gosto, né? Por exemplo, se eu for falar, pedir a você que você falasse da sua infância lá em Santana do Acaraú, você iria falar, mas quem estava falando era o homem hoje. Né? Dando e qualificando os sentidos daquela infância. Jamais você poderia voltar a ser o menino. Não há como ser. Né? E investigar o sentimento daquele menino de Santana. Embora, né, assim, a história do Ceará teve muito presente em minha vida nesse sentido. Né? Meu pai era o vaqueiro, né? Meu pai era vaqueiro, né? Meu pai conseguiu juntar uma pequena propriedade, um pequeno dinheiro, na quarteação. No interior, né, no Ceará, em alguns locais, o vaqueiro recebe de pagamento, não um salário, mas de cada 4 bezerros nascidos, um é dele anualmente. Então, com isso, meu pai conseguiu formar uma pequena propriedade. Né? Quando em 78, 79, começou uma seca enorme no Ceará, né, a famosa seca do século XX, 79 e 85, o algodão cearense acabou, e aí meu pai vendeu a propriedade e passou a morar em Fortaleza. Né? E aí eu fui morar no Jardim Iracema, onde ainda hoje tem um Paris, inclusive. E aí eu fui compreender a cidade dentro do aspecto, né? Uma cidade rica e uma cidade pobre. Né? Então, e fui morar na Barra do Ceará depois. Né? A Barra do Ceará, que é um local onde realmente tentou-se conquistar o Ceará.
Então, Sim, ironicamente, né, a minha vida, né, pessoal, ela tem muito a ver com processos históricos cearenses, de alguma forma ou de outra. Né? Isso, não sei, né, talvez tenha me moldado ou influenciado até essa paixão para a história cearense. Né? Porque eu tenho muitos livros de história do Ceará. Agora que eu vou começar a produzir obras de um caráter mais geral, mais global, né, ou nacional. Mas é uma coisa que, agora eu me lembrei disso, né? Como é que esses aspectos, né, materiais da minha trajetória enquanto criança, enquanto adolescente, tem a ver com a história do Ceará, né? Que é uma coisa que eu produzo hoje, né, em termos didáticos. Emblemático, você seria emblemático da história que você... O produzir e o produzido, né? Quem produz quem, né? Quer dizer, ao fazer a história do teatro, a história do teatro é a minha cadeira, ao fazer a história do Ceará, você está se contando, de certa forma, se identificando. Acaba relembrando elementos, né, do universo sertanejo, que eu estou nesse universo. Né? Eu conheci os cantadores, né, os repentistas, né? Eu conheci as festas juninas do interior. Né? Então isso está presente nesse universo cultural cearense. Eu estou vendo aqui que seu livro tem um grande perigo, aliás, um grande perigo, que é contar o passado, tudo bem, mas o passado recente. Estou vendo você aqui falando da era Tasso Gereissati, dos governos mais recentes. É mais complicado, não? O presente é complicado. Quanto mais próximo, mais complicado. Falar do presente é paixão que não apaga. Né? É mais fácil falar do passado remoto do que do passado presente. Porque não só pelo aspecto na questão política, mas porque a análise é mais complicada. Você ainda está muito... Dentro do contexto, é difícil, né? É paixão que não apaga. O tempo é bom nesse sentido, o tempo passando é bom. Você começa a ver as coisas com maior clareza. O tempo é o senhor da razão. Acaba nesse sentido sendo mesmo, né? Que eu vejo com mais calma as coisas. Né? Ayrton de Faria, chegou a hora da troca de objetos surpresa. Eu lhe trouxe esse objeto surpresa. Pronto. Cadê o meu? Está em mãos agora. Peraí, deixa eu ler primeiro o seu. Vamos ver o que o historiador Ayrton de Faria me trouxe, formado, bacharel em Direito, não é advogado, né? Não, sou bacharel. É bacharel, que não exerce, nem nunca exerceu a advocacia. A paixão dele é a história, professor de história, mestre em história. O que é que ele me trouxe? Papel? O que mais? Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que eu estou pensando e que vocês estão pensando. Ele me trouxe uma folha em branco, um papel em branco. Explique-se. Um papel, né? Pela questão do produzir, né? O historiador, o escritor, né? Então é algo meu também presente. Né? Em branco porque você pode escrever, né, com o que desejar. Você pode produzir, né, o seu futuro. Né? Pode produzir o que pode vir adiante. Escrever. Pode escrever. Né? Tá aqui embaixo a caneta. Então você pode colocar, né, um ano novo está começando, inclusive, em breve, né? A vida está recomeçando de certo modo. Então, é o futuro que nós podemos, o homem como dono do seu destino, né? O senhor do que vai produzir, do que vai ser feito, do que está, né, a acontecer. Então, a Folha tem todo um significado para nós, para a gente, né? De um futuro aberto que creio, que espero, com coisas boas. Né? E de um espaço a ser preenchido por uma história, por uma narrativa, por uma análise, por né? Nós, né? Por nós, né? Nós, como enquanto cidadãos, enquanto profissionais, né? Enquanto seres. Né? Não há limites para imaginar, né? Sim, porque aqui, diante daqui, a gente pode imaginar tudo e fazer, não? Diante do espaço em branco. E olha o que eu lhe trouxe, Ayrton, olha o que eu lhe trouxe, e eu queria que você falasse sobre esta provocação. Ele trouxe uma gaveta. Uma gaveta. Vazia. Engraçado. Tem até a ver, né? Um pouquinho, tem até uma correlação, não tem? Ele trouxe um papel em branco e eu trouxe uma gaveta sem nada. Pense, senhor Ayrton de Farias. A gaveta, né? Bom, a gaveta, para mim, né? Meu quarto é uma confusão, para começar. Meu quarto é uma confusão, cheio de livros, né? Papéis, né? E a gaveta é a ideia de organização, né?
talvez de organizar essas coisas melhor, organizar a vida, né? Guardar o que é importante, né? Não menosprezar o que passou, né? Respeitar o que passou, que é uma coisa que eu tenho enorme apreço, né? Pelo passado nesse sentido, né? De que a gente tem que sempre contemporizar, né? Não desprezar figuras, não desprezar pessoas, não menosprezar experiências, né? Tudo tem um lugar para ser guardado. Você acha que eu pensei na gaveta para você por quê? Bom, eu espero de guardar boas recordações, como esse programa é muito bom, um maravilhoso programa, né? Fiquei pensando em você, o historiador, né? O historiador trabalha com guardar, com preservar, mas também com abrir gavetas, entende? Com deixar com que as coisas que estão fechadas possam ser de repente encontrar coisas no fundo da gaveta. Encontrar coisas no fundo da gaveta. Uma de coisa, né? Isso acontece com você, mas comigo, né? Você de repente perde uma coisa, né? E um dia lá qualquer, você abre a gaveta e está lá no fundinho da gaveta lá, aquela coisa que traz uma recordação, um bilhete, né, de um amor, né, ou um broche, ou sei lá, uma fita, uma fotografia, documentos perdidos lá, que estão lá perdidos no fundo, né? No fundo da gaveta. O papel do historiador é resgatar isso, trazer à luz. Olhar isso de novo, né? E é assim que eu vou fazer. Gostei muito. Vou juntar os dois objetos. Vou colocar a folha em branco dentro da gaveta vazia, que agora não está mais vazia. Eu fiz com que a gaveta fosse ocupada pelo objeto que o nosso Ayrton de Farias me trouxe. E é com essa imagem que eu encerro. Agradeço a presença do Ayrton de Farias, o historiador, o professor de história Ayrton de Farias, no nosso diálogo. E termino com essa imagem. A ideia de que os espaços precisam ser ocupados, assim como esse espaço que ele me trouxe, um espaço em branco, ocupou a gaveta, e que essa gaveta não fique só engavetada, que ela possa ser aberta para que a história possa vir à luz. No próximo semana a gente volta com mais um diálogo.